Boa noite, igreja. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Nós continuamos com a nossa série de mensagens sobre a vida de Jesus. E você pode ver como é rica a vida do nosso mestre, do nosso Salvador, porque a gente já está aí mais de mês e ainda está no capítulo 1 de Lucas. Então, se você quiser ir acompanhando na sua casa, antecipando as leituras, acho que vai enriquecer bastante esse processo. E o tema da nossa mensagem hoje é: cumpra-se em mim. Cumpra-se em mim. E eu queria convidá-los a ler Lucas 1, o texto é um pouquinho longo, de 26 até o 45. Lucas 1, de 26 até 45. Diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Então o anjo foi embora. Naqueles dias Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Esse é o texto que talvez você já tenha lido muitas vezes, ouvido muitas vezes, mas do anúncio do nascimento de Jesus, trazido pelo anjo Gabriel a Maria. E o texto a gente não vai ler para não ficar tão extenso, mas na sequência Maria inicia um cântico de gratidão. E eu quero convidá-lo a ficar de pé nesse momento. E a gente vai cantar um trecho desse cântico de Maria agora, porque eu já queria convidá-los a entrarem no contexto da mensagem. A palavra poderosa que chegou até Maria. E o quanto a história do universo foi mudada, foi transformada a partir dessa visita do anjo. Maria não tinha dimensão do que viria depois, mas diante do anúncio do Senhor, a alma dela
se deleitou no Senhor, ela engrandeceu ao Senhor e só conseguiu declarar que Ele é santo, santo e santo. Então vamos cantar? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, santo, santo és, Senhor. Santo, santo, santo és, Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, santo, santo é Senhor. Santo, santo, santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito e tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito e tem feito sua vide florescer. Santo, santo, santo és, Senhor. Santo, santo, santo és, Senhor. Pode sentar? Não há nenhuma figura mais polêmica na história do cristianismo do que a figura de Maria. Ela é honrada por uns, praticamente ignorada por outros, e aí é a parte que nos cabe, como evangélicos, que muitas vezes deixamos de lado esse exemplo de mulher, de disponibilidade, de disposição que está na Bíblia. Polêmicas ou não, Maria está na nossa Bíblia. E há lições que nós podemos extrair da nossa jornada. E qual é a melhor forma da gente extrair essas lições? É a gente focar no que a Bíblia diz a respeito de Maria. Porque eu tenho certeza que quando a gente olha, tirando todas as polêmicas de controvérsias da história, a gente tem tanto para tirar, tanto para aprender com essa menina. E é isso que eu quero convidar você a fazer hoje. A intenção não é fazer um grande tratado teológico sobre a figura de Maria, nem ficar
debatendo pontos polêmicos, mas trazer o que a Bíblia fala e quanto a gente pode ser enriquecido e desafiado através da vida dessa mulher. Quem estava aqui talvez se lembre que no Dia das Mães, se você quiser um apanhado melhor, no Dia das Mães o Jadson pregou aqui, usou também a vida de Maria, está lá no YouTube, eu não lembro que dia foi, segundo domingo de maio. Procura lá no YouTube a data certinho, e aí tem um contexto um pouco maior. Eu só queria pontuar duas coisinhas antes da gente entrar, então, no texto de hoje. Primeiro, é que a compreensão evangélica é de que Maria não é imaculada. A ideia de que Maria jamais pecou ao longo da sua vida não tem nenhum respaldo nas Escrituras. Então, a gente crê em Romanos 3:23, que diz que todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. Então, Maria, como ser humana, como todos, como diz o pastor Márcio, todos na Bíblia significa todos. Então, Maria também herdou o pecado original de Adão, tanto que nesse cântico ela declara que o Senhor é o seu Salvador. Só precisa de salvação quem está perdido, certo? E a segunda observação inicial que eu queria fazer é que Maria também não é intercessora ou mediadora segundo a Bíblia. Paulo, em 1 Timóteo 2,5, diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Senhor. Então só há um mediador entre nós e Deus. Jesus veio para preencher essa lacuna que nos separava de Deus. Então, por meio do nome de Jesus, nós podemos nos achegar a Deus. E essas observações iniciais são importantes para que a gente possa pensar em Maria como se deve. Uma mulher humilde, com um coração extraordinário e que teve um privilégio incomparável: carregar em seu ventre o próprio Deus. Isso posto, vamos então para o que diz o texto de hoje. Lucas começa essa passagem citando que Isabel já estava no 6º mês de gestação. Então, Deus envia o anjo Gabriel até Nazaré, na região da Galileia. Um dos maiores especialistas contemporâneos de Novo Testamento, Craig Blomberg, destaca que a Galileia era uma região formada por mais ou menos 200 aldeias. Então, Nazaré era uma dessas aldeias, dentre 200 na região da Galileia. Cafarnaum, por exemplo, que você já deve ter ouvido nas leituras, nas histórias bíblicas, era uma das maiores aldeias dessa região. E era menor que Rancharia. Era cerca de 1.000 habitantes. Rancharia já tem mais. Cadê o Gustavo? Não está ali? Já tem mais que 1.000, não tem? Então a maior, Cafarnaum, era menor do que Rancharia. Nazaré, por sua vez, segundo os especialistas, ela devia ter entre 600 e 700, quando muito 800 habitantes. E por isso, sempre quando você ouvir que Nazaré era um vilarejo de nada, acredite, era um vilarejo de nada. A maior parte dos nossos bairros aqui de São Vicente tem mais do que 800 habitantes. E o texto que melhor traduz o quanto Nazaré era inexpressiva para o povo de Israel é aquele famoso texto em que Filipe vai convidar Natanael para seguir Jesus. E ele apresenta: encontrei o Messias. É Jesus, o Nazareno. Qual é a resposta de Natanael? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Tipo assim, a gente está esperando há séculos, tu está dizendo que o Salvador veio de Nazaré, aquele lugarzinho de nada. É mais ou menos isso. Tanto que Jesus depois contra-argumenta, quando encontra com Natanael, ele fala assim: olha, um verdadeiro israelita. Então, vê que esse era o conceito que o povo da época tinha a respeito de Nazaré, desse vilarejo. Não era mero preconceito, mas uma clara demonstração do quanto Nazaré era insignificante
na trajetória do povo judeu. Era esse o conceito que o povo tinha daquele vilarejo. Mas o Deus dos improváveis é especialista em quebrar paradigmas. Nesse lugarzinho de nada, ele escolheu uma jovem tão insignificante quanto a sua terra natal. E isso aqui é interessante a gente pensar, porque a jornada espiritual daquelas pessoas que temem o Senhor nem sempre segue uma lógica. E para quem tem uma mente um pouco mais calculista, para quem tem uma mente um pouquinho mais matemática, como é difícil as coisas de Deus entrarem na nossa cabeça. Porque ele quebra a lógica, ele quebra os paradigmas. Maria não tinha motivo nenhum para ter sido escolhida por ser Maria, por ser de Nazaré, por ser mulher naquela época, sabe? Assim, eram tantas coisas que estavam fora do que seria aceitável aos olhos humanos. E é muito comum cada um de nós traçar planos, metas. E talvez muitos desses planos, dessas metas que a gente trace, nem sejam de todo ruim. Mas quando a gente entende que Deus tem uma lógica diferente, Ele está numa rotação totalmente diferente da nossa cabeça, é como se os nossos planos estivessem estabelecidos e Ele desse aquela sacudida nas peças do tabuleiro e mexesse completamente no jogo. Todo o nosso planejamento de uma hora para outra pode ir por água abaixo. E aí Ele nos leva a situações e experiências completamente inusitadas. Essas reviravoltas da vida nem sempre são assimiladas de pronto, de imediato. Bagunce tudo na nossa vida. Provérbios 16:1 diz: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Às vezes, essas mudanças que Deus promove no nosso planejamento de vida nos enchem de alegria e de esperança. Quando é uma coisa boa para a gente fica muito feliz. Quando você tem um cálculo de vida, de repente Deus chega e fala assim: não, eu vou te tirar daqui, vou te colocar num emprego melhor. Glória a Deus, santo, santo, santo. E quando Ele vem e muda para uma coisa que a gente não queria? E quando Ele mexe na nossa estrutura de vida de uma forma que a gente não consegue entender naquele primeiro momento, porque foi ruim para a gente, pelo menos num primeiro momento. São situações que às vezes destroem as nossas expectativas. E eu acho que a história de Maria se encaixa muito mais nessa, à primeira vista. Uma pessoa que tinha um planejamento e que de repente Deus sacudiu a vida dessa pessoa, mudou completamente os planos, e de primeira a tendência natural de Maria seria falar assim: o que está acontecendo? O anjo Gabriel surge como um mensageiro enviado dos céus para esmagar os sonhos daquela jovem. A essa altura, o que Maria pensava? Em se casar. Se você já foi noiva, e se você já foi noivo, você imagina o que é chegar para uma mulher e falar assim: eu sei que teu casamento está marcado, mas vamos mudar os planos? Tem algum noivo aí que tem coragem de falar isso para sua noiva? Vamos mudar os planos? Eu sei que a gente está com o casamento marcado, vamos mudar tudo? Foi isso que aconteceu com aquela jovem. A Bíblia não traz detalhes sobre a vida pregressa de José e Maria. A gente não sabe, por exemplo, se foi José quem escolheu Maria, se foi um casamento arranjado pelos pais. A cultura da época era completamente diferente, mas o fato é que entre eles já havia um compromisso, eles já estavam comprometidos entre si. E nessas pesquisas aí que eu fiz com o pessoal lá do Craig Blomberg e seus materiais, falam que naquela época os homens judeus das classes mais baixas, que era a classe de José e Maria, costumavam se casar aos 18 e 21 anos, enquanto as mulheres estavam prontas para o matrimônio assim que finalizada a puberdade. Por isso, dado o contexto, muitos especialistas falam que Maria devia ter nessa época entre 12 e 16 anos, sendo mais correto reduzir para 15 e 16 anos. Essa era a idade provável, a Bíblia não fala disso, mas a idade provável, a partir da cultura da época, que Maria devia ter. Suposições à parte,
o que a Bíblia fala é que ela era uma jovem virgem. Maria já estava prometida, mas ainda não tinha consumado o matrimônio. E esse tipo de acordo pré-nupcial que existia na cultura da época representava, de certa forma, o nosso noivado. Tá? Era como se fosse o nosso noivado, mas não poderia mais ser rompido, porque já tinha sido selado uma espécie de contrato, incluindo os pais e incluindo testemunhas. Então, assim, o acordo está feito. Vai rolar o casamento de José e Maria. Não sabemos quando, mas vai rolar. E aí, eu fiquei dando umas viajadas, com o perdão assim do anacronismo, que é pegar coisa de outro tempo, trazer para a nossa realidade, eu fico pensando o que estava na cabeça de Maria a essa altura. Era preparar um enxoval. Era preparar o chá de cozinha. Era juntar as moedas para ver se conseguia umas flores melhores para a decoração da cerimônia. Era isso que uma garota pobre, prestes a se casar, devia estar pensando na época, assim, trazendo para a nossa realidade. Claro que o casamento era bem diferente. Mas a vida de Maria tinha um planejamento conforme os padrões da sociedade, conforme a cultura judaica da época, e estava tudo certo para Maria ser uma mulher comum, que provavelmente cuidaria da casa, dos filhos, enquanto o marido José estaria trazendo sustento para a família da sua carpintaria. Tudo bem aceitável, tudo certinho no planejamento, dentro de uma família tradicional nazarena. E aí chega o anjo Gabriel. Estava tudo certo quando, de repente, surge aquele ser celestial magnífico. A saudação já impressiona. Salve, agraciada, o Senhor está com você. A molecadinha viu, né, que o anjo era meio né, salve, já chega dando um salve. Salve, agraciada, o Senhor está com você. Consegue imaginar a dimensão dessa experiência para uma adolescente? Ela nunca tinha visto nada parecido. Se a gente pegar, então, o contexto de Israel da época, Israel estava vindo de um silêncio profético. Deus se manifestava de uma forma muito particular, mas aquelas grandes intervenções de Deus na história, os grandes profetas, há tempos não se levantavam. Deus estava em silêncio com o povo. E, de repente, mais uma vez, Deus quebra um paradigma e ele resolve se comunicar com a humanidade. Escolhe uma menininha de uma região de nada. É mais uma decisão surpreendente desse Deus que quebra paradigmas. Maria não é cheia de graça por ser fonte da graça. Ela é agraciada, ou seja, ela é alvo, ela recebe a graça de Deus. O anjo chega de uma forma já assustadoramente poderosa. Versículo 28. Agraciada, o Senhor é contigo. Uma saudação positiva e animadora, mas que geraria em qualquer um de nós uma reação natural. Um anjo aparecendo para você, ainda adolescente, falando, salve agraciada, o Senhor é contigo. A resposta de Maria, no versículo 29, é: ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e se pôs a pensar no que poderia significar essa saudação. Eu não sei se talvez tivesse com peso na consciência, a reação dela seria assim, o que eu fiz de errado agora? Ou se ela ficou assim, eu não estou entendendo nada, peraí, alguém entra. Ela estava perturbada, ela estava aflita, estava afoita, tentando entender que contexto era aquele, que saudação era aquela, que ser angelical. Como ficou aquela mente juvenil? O que está acontecendo? O que significa isso? Por que Deus está dizendo que é comigo? Ela estava perturbada. Ela estava confusa. Blomberg faz uma observação interessante a esse respeito. Porque, naturalmente, a gente vai contrastar com a reação de Zacarias, que foi pregada semana passada pelo Paulinho aqui. A reação de Zacarias que foi meio de dúvida. E ele fala o seguinte...
mais importante do que dizermos que ela duvidou menos do anjo do que Zacarias, só por isso, não teria sido repreendida. É o fato de que o anjo Gabriel lhe dizia algo sem precedentes na história. Então não é que ela duvidou menos do que Zacarias. O que o anjo falou para Zacarias já tinha acontecido com Abraão e Sara. 2 velhinhos estéreis que de repente recebem a bênção de um filho. Mas uma jovem engravidar e ter no seu ventre, ainda virgem, e ter no seu ventre o próprio Deus, essa notícia era muito maior. O que Maria, a perturbação, o susto de Maria, faz sentido. Era um escândalo que aquele anjo estava trazendo para aquela menina. Você, uma jovem, uma adolescente, virgem e inexperiente, natural de um lugar insignificante, sem qualquer condição especial, carregará no seu ventre o Salvador. Você será mãe do Filho de Deus. Que perturbação para aquela menina. Além de ser desafiadora para algo tão incrível, ela tinha um compromisso com José. Mais do que um compromisso, ela tinha um contrato de casamento com José. Por isso, a resposta de Maria é: como será isso? Ela não está duvidando que Deus pode fazer. Ela está falando assim, espera aí, não faz sentido. Como seria isso? Me explica, qual é o plano? O que está passando aí pela mente de Deus? Porque eu preciso entender. Como será possível? Como que será isso? O pastor Luiz Saião, sobre esse texto, diz o seguinte: conhecemos a história do Natal pronta, fechada, bonitinha. Mas por trás dela está uma das crises mais acentuadas que alguém já enfrentou. De repente, uma jovem que jamais tinha tido relações ouve: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Como fica a cabeça de uma menina ouvindo isso? E é impressionante como a intervenção de Deus, mais uma vez, foge completamente do convencional. O projeto dele para redimir a humanidade não pode ser alcançado pelos limites da razão. Semana passada o Paulinho colocou aquele gráfico aqui, projeto da redenção. Achei que estava levantando a mão a Bia ali. O projeto da redenção, que Deus tem um plano para a história da humanidade, e a questão é, Deus é surpreendente, a forma como Ele age não entra no nosso escopo, não entra na nossa mente. Primeiro, porque a ação de Deus é sempre milagrosa e sobrenatural. Para pensar. A gente está falando de uma menina, vamos colocar 15, se você quiser chutar para mais, para falar assim, não, rejeita essa ideia de uma adolescente. Vamos colocar 18 anos, ainda que fosse isso, a tendência é menos, mas vamos colocar ainda 18 anos. Conversando com as suas amigas. Um anjo apareceu para mim e disse que eu vou aparecer grávida. Qual é a reação das meninas? Sei, anjo, né? Qual é o nome do anjo? Não é a reação natural? Eu pensaria isso. Essa seria a reação natural. Um anjo apareceu e disse que essa menina vai, daqui a 4 meses, estar com uma barriguinha aparecendo. A reputação dela estava indo para o ralo. Você já parou para pensar que esse anjo não apareceu para os pais de Maria? Pelo menos não há relato disso na Bíblia. Não apareceu. Como é que ela ia explicar para sua mãe e para o seu pai que um anjo... Não, mãe, é verdade. Um anjo apareceu para mim. Está vendo como são coisas que não entram na nossa mente? São coisas que fogem da racionalidade. E a gente tem uma tendência humana de fixar na limitação daquilo que a nossa mente pode alcançar. Mas como que a gente vai tratar de forma natural um Deus sobrenatural? Ele age, Ele faz. A gente não pode achar que Deus vai sempre agir de uma forma natural,
que existe um livrinho de receitas que se a gente seguir, a gente alcança o coração de Deus, porque Deus é sobrenatural, a gente não alcança o sobrenatural com o natural. Tem muita gente que lê a Bíblia, crê na Bíblia, mas quando algo foge daquilo que ela pode explicar, daquilo que ela pode compreender, daquilo que ela pode justificar, parece que bloqueia, fecha para o que Deus está fazendo. Não se pode explicar um Deus sobrenatural de forma natural. Uma coisa interessante que a gente precisa pensar também é que nem sempre a intervenção de Deus vai facilitar a sua vida. No caso de Maria, esses exemplos que eu estou dando, a intervenção de Deus na vida dela pode ter facilitado a nossa. Jesus veio, glória a Deus. Mas a vida dela naquele momento estava sendo dificultada. Ela teria que encarar uma série de problemas, uma série de desafios. E o que o anjo estava propondo para ela é de uma exigência impressionante. Mudaria para sempre a sua vida e exigiria uma maturidade absurda de uma jovem inexperiente. E reparem que nesse texto, Maria não começa a chorar, não começa a gritar, não sai dizendo assim, eu fui escolhida, não rodopia, não tem nada disso. Ela tem uma lucidez impressionante. Como será possível? Ela não está duvidando. Ela está unindo a fé à razão. Tem muita gente que passa o tempo inteiro tentando contrapor o que é fé e o que é razão. Mas Maria, nesse trecho, demonstra um equilíbrio espiritual formidável. Ao mesmo tempo que ela crê na promessa, ela se dá o direito de questionar. Tá bom, Deus, eu creio, mas como isso vai acontecer? O projeto de Deus na vida dos seus servos entra pelo coração e passa pelo entendimento. Ele não é só coração e ele não é só mente. Deus quer nosso corpo, alma e espírito, nosso entendimento por completo. Ele nos quer por completo. Se a gente só vai mentalizar aquilo que é Deus, a gente não vai alcançar o sentimento que Deus coloca na nossa vida. E se a gente só vai sentimentalizar tudo, a gente não vai chegar na razão que o Senhor quer de nós, o nosso culto racional. Sem esse equilíbrio, a gente não tem maturidade espiritual. Maria demonstra disposição, mas deseja entender como ela deve se posicionar diante do que Deus estava colocando diante dela. O anjo Gabriel, então, lhe explica como isso tudo vai acontecer. E cá entre nós, poeticamente, a resposta do anjo é linda. Mas, se a gente vai usar só a razão, a resposta do anjo não nos responde nada. Descerá sobre ti o Espírito Santo e a sombra do Altíssimo te envolverá. Lindo, poeticamente lindo. Mas não respondeu o que ela estava perguntando, se ela queria. Eu, talvez, no lugar dela, ficaria assim, não, tá bom, mas eu quero os detalhes. Como é que vai ser? Que dia que vai acontecer? Vai ser assim, eu vou dormir e vou acordar grávida. Essa sombra, eu vou perceber ela descendo do céu. Sabe, eu ia querer mais detalhes. A resposta, embora linda e poética, não é cientificamente possível. Porque o sobrenatural não se explica de forma natural. E o anjo conclui de uma forma maravilhosa. Eu tenho uma prova de que isso vai acontecer. A tua parenta, Isabel, está grávida. Ela é uma idosa, ela é estéril, mas está grávida. Essa é a prova que o anjo dá para ela. Ela não tinha nem Isabel ali no cantinho para dar aquela espiada e falar assim, é verdade, ela está grávida, então agora eu creio na promessa. O anjo conclui dizendo, no versículo 37, porque para Deus nada é impossível. E eu acho muito lindo atentar que antes mesmo de ver a barriga de Isabel, o coração de Maria já se prostra ao Senhor em adoração e disposição e ela responde, aqui está a serva do Senhor. Que aconteça comigo o que você falou. Então
o anjo foi embora. A resposta do anjo foi suficiente, embora não fosse completa, embora não tivesse um tratado, ele não tenha entregado um livro. Como criar o Filho de Deus? Maria, leia essa semana, que semana que vem eu volto. Quando ele explicou, ainda que para mim seja incompreensível, eu não tenha condições de falar aqui para vocês o que ele quis dizer com essa linguagem poética linda, ela responde: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. O anjo se dá por satisfeito, cumpriu o papel que Deus lhe confiou e ele simplesmente vai embora. Maria embarcou na insanidade dos planos de Deus. Insanidade aos olhos humanos, loucura para os homens, sabe como é, né? Com essa resposta que ela deu ao anjo, Maria estava pegando todos os seus planos, todo o seu planejamento de vida, todo o seu roteiro, tudo aquilo que ela tinha pensado e estava caminhando para a sua vida comum, e ela estava rasgando tudo isso e dizendo: a partir de agora, o plano que eu tenho para a minha vida é o plano de Deus. Quantos de nós estamos dispostos a fazer isso todos os dias? Rasgar o nosso planejamento de vida, rasgar tudo aquilo que o Senhor, que nós colocamos em oração anos e anos diante do Senhor, e de repente falar assim: não, eu sei, mas agora vamos viver os meus planos? Ontem morreu o Luiz Fernando Veríssimo, até mostrei para a Cleide uma frase dele que eu gosto muito, quando você acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. É mais ou menos isso que Deus faz às vezes na nossa vida. A gente acha que já está tudo certo, vem Deus e mexe com todas as nossas convicções, nosso planejamento. Reparem que até então não há qualquer menção ao nome de José. Como é que ela ia explicar isso para o José? O anjo não falou: agora fica aí tranquila que eu vou falar com José. Na verdade, se a gente vai fazer uma leitura cuidadosa, tudo indica que o anjo nem foi imediatamente falar com José. Isso ainda levou um tempinho, provavelmente. Então ela sabe que a partir daquele momento, é quando ela aceita o plano de Deus para a vida dela, ela vai ser mal falada, vai ser injustiçada, vai ter a pureza e a palavra dela colocada em xeque, mas ela simplesmente se submeteu à vontade de Deus. A partir dali, literalmente, meu futuro está nas mãos do Senhor. A resposta veio sem reticências da parte dela. Aqui está a sua serva, cumpra-se em mim a tua palavra. E já é a terceira vez que eu estou repetindo esse versículo, porque eu quero que você saia daqui hoje com essa oração. Aqui está o teu servo, aqui está a tua serva, cumpra-se em mim a tua palavra. Só depois disso, o anjo se retirando, passado alguns dias, é que Maria se apronta, se apressa e vai visitar Isabel. Ou seja, ela já aceitou o pacote que Deus entregou na mão dela, já assinou a entrega lá do Mercado Livre que o anjo fez, a mensagem lá e levou no full, né? Que chega mais rápido. E agora então, depois disso, passa uns dias, o texto fala, passados uns dias, ela se apronta e fala assim: agora eu preciso ver como é que está Isabel. Agora é só aquela provinha que eu preciso. E ali, espera aí que eu perdi aqui. Então, o Senhor promoveu uma reviravolta em sua trajetória. Ela decidiu, enfim, assumir essa responsabilidade grandiosa. Uma menina que encontrou graça aos olhos de Deus. Uma missão gigantesca para uma pessoa improvável de um lugar insignificante. A Bíblia não menciona se antes de ir para a casa de Isabel, Maria foi conversar com José, como é que foi o diálogo dela com seus pais. Só fala que ela foi até a casa de Isabel e ficou lá por 3 meses. Quando ela retornou, depois de 3 meses, já está aparecendo aquela barriguinha, provavelmente, né? E seu noivo, José, um homem íntegro e justo, começa a planejar deixá-la em segredo
para poupá-la da fúria da sociedade. Dependendo do entendimento, para vocês verem o risco que ela estava correndo, dependendo do entendimento e da reação de José, Maria teria respaldo na lei até mesmo para ser apedrejada. Ela poderia ser morta por apedrejamento. Isso mostra também o caráter de José. E isso não tem nada a ver com a mensagem de hoje. Eu só estou dizendo isso para que você venha no culto da semana que vem, que esse é o spoiler da próxima pregação. Não sei nem quem é, eu só fiz a propaganda, viu, gente? Hoje, o nosso foco está completamente na disposição de Maria em cumprir a vontade de Deus. E ela se dispôs a correr todos os riscos, a arcar com todas as consequências para fazer aquilo que Deus tinha para a vida dela. Precisamos entender que obedecer ao Senhor nos coloca em situações de risco. Às vezes a gente quer agradar a Deus e agradar o mundo, mas, olha, muitas vezes vão ser desafios conflitantes. Não vai dar para agradar a Deus e agradar as pessoas. Maria escolheu agradar o Senhor em vez de agradar os amigos, parentes, a sociedade como um todo. E quando que isso acontece? Quando os adolescentes da nossa igreja, por exemplo, decidem por uma vida sexual pura, eles não vão ficar isentos da zombaria da escola. Vai ter gente tirando sarro, vai ter gente dizendo que é trouxa, que está cachorrinho da religião, vai falar um monte de coisa. Seja como Maria, escolha agradar a Deus. Vai ter empresário que vai ser passado para trás por não aceitar propina. Vai perder bons negócios. Escolha agradar a Deus, não agradar a sociedade. E o mercado vai tirar sarro, todo mundo faz isso. E a gente poderia dar inúmeros exemplos de como nós, quando escolhemos fazer a vontade de Deus, estamos sujeitos ao mesmo que Maria sofreu naquele momento. Sermos mal falados, sermos ridicularizados, alvo de zombaria. Escolha fazer o que o Senhor tem para a sua vida. Não é gostoso, nem sempre é gostoso, nem sempre é agradável, nem sempre o happy end vem aqui nessa vida. Talvez isso te leve para perder o pescoço, como aconteceu com profetas, como aconteceu com discípulos. Mas escolha agradar a Deus. E o fato é que a fidelidade e a integridade a Deus nos põe na mira da sociedade. Não tem como fugir dos riscos. No auge dos 15 anos prováveis, Maria estava completamente disponível para que o querer de Deus na sua vida se cumprisse. Por isso, pensa comigo como foi reconfortante aquele encontro de Maria com Isabel. Eu fico imaginando Isabel. Devia estar lá na sua casa, tranquila, tricotando no sofá. Não estava ouvindo Zacarias reclamar porque Zacarias estava mudo. E no meio daquele silêncio, daquela paz, ela só ouve aquele, bênção tia. Sei lá se era tia, a Bíblia não fala que tipo de parentesco que elas tinham. Imediatamente, a barriga de Isabel entra num rebuliço. Ela começa a se agitar, o ventre começa a se agitar porque a criança que está lá dentro fica incontrolável. Era João, depois chamado de João Batista, que, segundo o texto da semana passada, como nós vimos, foi prometido por Deus e a função dele era sempre apontar o Messias. Olha que coisa linda. A coisa acontecendo de uma forma ali real entre as duas. João Batista cumprindo a sua missão de apontar para Jesus. A mãe entendendo aquilo. Que cena que deve ter sido reconfortante para Maria. Ainda mais que o texto fala que Isabel, cheia do Espírito Santo, aí ela ouve uma voz humana, que até então ela podia ter sido uma alucinação, aquele anjo que apareceu para ela. Aquela voz do Espírito Santo fala para Isabel, e Isabel diz o seguinte,
bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Que conforto para Maria. Que cena, ao mesmo tempo, tão singela e tão cheia de esperança. A comprovação, se é que ela estava atrás de uma comprovação, não veio com o fogo do céu, com a carruagem de fogo, com ventania. Não veio com um grande ato público, não veio com um profeta no templo de Jerusalém. A confirmação, a palavra de comprovação veio a ela por meio de uma velhinha, grávida, numa sala de uma casa, numa situação completamente simples e longe dos holofotes. Mais uma vez eu digo, eita Deus que gosta de quebrar os paradigmas. Quando a gente acha que vai ter show pirotécnico, a coisa acontece de uma forma tão simples. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. O nosso Deus é um Deus que se manifesta nas coisas simples. O nosso Deus é o Deus que se manifesta na sala de casa. O nosso Deus é o Deus que se manifesta numa visita. O nosso Deus é o Deus que se manifesta no secreto do nosso quarto. É o Deus do sobrenatural, usando o natural, invertendo a lógica. Nossa lógica é a natural, querendo entender o sobrenatural. O sobrenatural, Deus muitas vezes usa o natural do nosso dia a dia, o ordinário. Não foi um rei, não foi um profeta. Foi uma mulher, velhinha, durante o seu repouso gestacional, quem disse: que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Esse Deus dos improváveis usou Isabel. Nos versículos 42 e 43 você pode ver isso com tranquilidade. Ela teve a dimensão do privilégio que recaía sobre aquela jovem, sua parente, Maria. Que sublime deve ter sido para Maria aquele momento. E que poderoso deve ter sido para ela a confirmação de que no seu ventre estava o Criador do universo. Não inverte todas as lógicas que a gente tem. O Criador do universo no ventre de uma mulher insignificante, de um lugar insignificante. Que honra deve ter sido para Maria amamentar aquela criança. Que honra deve ter sido, que privilégio ensinar as primeiras palavras. Ter conversas ternas de como as mães têm com seus filhos. Porque Jesus, embora sendo Deus, ele se esvaziou por completo. Ele veio como um bebê indefeso, confiado nas mãos de uma mãe imatura, inexperiente, vamos dizer, em vez de imatura, inexperiente. E o que Isabel fala para Maria no versículo 45 é lindo. Bem-aventurado a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Maria não era uma bem-aventurada acima de todas as mulheres, mas entre as mulheres. Bem-aventurado, eu sempre falo, porque eu gosto bastante do Sermão do Monte, a conotação que o termo bem-aventurado tem na Bíblia, algumas Bíblias até trazem como mais que feliz, mas tem uma exclamação no final, é aquela coisa assim, como são felizes. E o texto aqui traz essa, como Maria é feliz porque creu. Por que Maria é bem-aventurada? Leia aí o começo do versículo 45. Por que Maria é bem-aventurada? Porque creu. Você quer ser bem-aventurado? O que você precisa fazer? Creia. Porque o Deus que fala, cumpre. O Deus que promete é fiel. Quando Jesus Cristo entrou na nossa história, nós também passamos a fazer parte do plano de redenção de Deus para a humanidade. Por isso, bem-aventurado você que já creu. Mais do que feliz é você que confia no plano de Deus e se submete à sua vontade.
Ele tem um plano para toda a humanidade. E Ele vai cumprir, porque Ele é fiel à sua palavra. E Ele olha para você, na sua insignificância, no seu lugarzinho de nada, e fala assim: vem fazer parte desse plano comigo. Nós somos chamados para ser cooperadores. Co é junto, operador é aquele que opera. Nós somos chamados para ser aqueles que operam junto a Deus na história da humanidade. Caminhando para o fim, eu gostaria de chamar a atenção para 2 textos que vêm depois. Agora esquece a cena de Maria, Isabel e tal. E eu queria pegar trechos de Maria já anos à frente, Jesus já adulto, desenvolvendo o seu ministério. Abre aí a sua Bíblia em Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. A gente vai ler do 31 ao 35, tá? E enquanto você vai abrindo Marcos 3, 31 a 35, esse texto mostra que Jesus vinha cumprindo uma agenda exaustiva, logo no começo do seu ministério, e fala que ele foi para casa, e a multidão invadiu a sua casa. A multidão foi atrás de Jesus, querendo ouvir o que ele estava falando, querendo mais curas, mais sinais, mais milagres. Até os saduceus entram no meio do caminho, que eram aqueles religiosos mais controversos, digamos assim. E enquanto Jesus expulsava demônio, ele chega e fala assim: ele está expulsando demônio porque ele é endemoniado. Então estava nesse calor do momento, quando Maria então chega correndo com os irmãos de Jesus. Sim, Maria teve outros filhos, tá? Então a ideia de virgem perpétua não existe. Pela Bíblia fala que ela teve outros filhos. E esses não há registro nenhum que tenha sido em estado virgem. Vem então Maria com os irmãos de Jesus correndo. Eles acharam, o texto fala exatamente isso, acharam que Jesus estava fora de si, acharam que aquele dia Jesus estava muito agitado, Jesus estava para mais na cabeça de Maria e dos seus irmãos. E eles, não conseguindo entrar, pediram ajuda. E o texto diz o seguinte: alguns lhe disseram: olhe, a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Pode parecer um tom meio ríspido de Jesus, mas essa resposta dele é altamente positiva para mim e para você. Não fica pegando assim: nossa, Jesus foi grosso, negou a mãe. Pensa no quanto isso é bom para mim e para você. A relação que Jesus tinha com Maria e com seus irmãos, e com José, que não é citado aqui, não é mais íntima e mais poderosa que a relação que eu e você podemos ter com Ele. Quem crê em Cristo e cumpre a sua vontade é promovido à família de Deus. Você crê? Você o obedece? Então sente-se à mesa e fique à vontade na presença de Jesus. Você já é da família de Jesus. O outro texto que eu queria ler com você está em Lucas 11, 27 e 28. Lucas 11, 27 e 28. Depois de observar os ensinos e sinais de Jesus, uma mulher se aproxima dele e diz: bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram. Um elogio sincero, típico de uma mulher. Fala sério. Sabe aquela apresentação de Dia das Mães da escola? Que a criança está totalmente... Não tem criança aqui não, né, gente? Eu vou contar. Mas assim, está totalmente fora do ritmo. Está todo mundo olhando para um lado, ela está olhando para o outro. Errou os passos todos que foram ensaiados. E a mãe está toda orgulhosa. E alguém vira para ela e fala assim: teu filho é maravilhoso.
Foi mais ou menos isso que essa mulher viu. Jesus estava fazendo tanta coisa que ela olhou, ela falou assim: tua mãe é muito sortuda por ser tua mãe. Bem-aventurado o ventre que te concebeu. Bem-aventurado os seios que te amamentaram. Jesus não discorda disso. Mas ele prontamente responde: pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Ele não discorda que era um privilégio de Maria, mas ele acrescenta que eu e você podemos ser ainda mais felizes do que Maria, se ouvirmos a voz de Deus e guardarmos a sua palavra em nosso coração. Privilégio maior do que ter Jesus no ventre é viver com Jesus no coração. Privilégio maior do que ter aquele bebê é carregar o poderoso, carregar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o primogênito do Pai, o nosso Senhor e Salvador no peito. Isso é possível por meio do Espírito Santo, que está conosco todos os dias. Ele falou: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar com vocês o ajudador, o consolador. Eu vou mandar o meu Espírito aqui para ficar entre vocês. Ele não foi para talvez um dia voltar de novo como um bebezinho. Ele vai voltar em glória e majestade. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar os seus. E ele prometeu que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Atos 4 tem a última passagem que cita Maria nas Escrituras. E ela estava lá junto com os discípulos no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles que oravam. Maria então viveu esse duplo privilégio. Ela teve no ventre e ela teve no coração. Algumas aplicações práticas para concluir, se o pessoal da música já quiser vir. Primeira lição que eu queria deixar para você: Deus escolhe os improváveis. Pense na sua condição, pense na sua história, pense na sua vida. O que Deus viu em você? Eu não sei o que Ele viu em mim. No caso de Maria, ele enviou um anjo para encontrar uma jovem, provavelmente adolescente, num vilarejo que mal existia no mapa, para ser peça importante no plano eterno que redime a humanidade. Maria não era rica, Maria não era cheia de talentos, a gente nem sabe as qualidades que ela tinha, as virtudes. A gente sabe que Deus a escolheu e que ela tinha um coração humilde. Primeiro, então, Deus escolhe os improváveis. Segundo, Deus vê o que ninguém vê. Talvez Maria andando na rua passasse despercebida. Talvez os líderes religiosos, provavelmente os líderes religiosos nem soubessem quem era aquela tal de Maria. Talvez até entre a família fosse a menininha discreta, que no churrascão de domingo só lembram quando ela fala assim: passa maionese. Mas Deus via Maria naquele lugarzinho de nada, numa família simples, uma menina aos olhos da sociedade insignificante. Deus via aquele coração humilde. E o cântico de Maria mostra o quanto ela era apaixonada pelo Senhor e o quanto ela conhecia da história do seu Deus. Deus a escolheu. Ele viu o que ninguém vê. E isso se repete com a gente. Deus achou Davi lá no meio do campo, pastoreando as ovelhas. Davi não tinha as suas pretensões. Deus te viu e te vê onde quer que você esteja. Terceiro, os planos de Deus surpreendem. Maria só pensava em se casar. Deus não foi contra o plano dela, mas ele deu uma sacudida na história dela. Ele tinha uma missão maior para aquela jovem. De primeira, pareceu insanidade, mas o plano de Deus normalmente nos surpreende, porque ele é maior do que a gente pensa, maior do que a gente imagina. O problema é que vem o ponto 4 que eu queria fixar com você hoje.
os planos de Deus trazem desafios e complicações. O fato da vida de Maria ter fugido do script foi porque Deus mudou o roteiro. E isso não significa que as coisas ficaram melhores ou mais tranquilas para ela. Ela enfrentaria a família, o próprio noivo, a sociedade, e poucos acreditariam na sua palavra. E mais do que isso, ela sofreria o desafio de ver o próprio filho crucificado. Quando o velho Simeão pega Jesus nos braços, quando ele é apresentado no templo, você lembra o que ele fala para Maria? Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Não é uma maldição que ele está lançando. Na verdade, ele está falando assim, Maria, se prepara. Teu processo vai ser dolorido. Vê o que esse menino vai passar, esse menino vai crescer, ele vai causar, mas vê o que ele vai passar, vai machucar muito, vai doer, vai trazer sofrimento. Por isso, os planos de Deus trazem desafios e complicações. Quinto, que é o versículo que a gente mais gosta desse texto. Para Deus não há impossíveis. Pode parecer loucura, pode parecer que não faz sentido para você, e ainda mais para os outros ao seu redor. Se para você não faz sentido, imagina para quem está ao seu redor. Mas o plano de Deus é sempre perfeito. Se os caminhos são tortos, Ele endireita. Se as portas estão fechadas, Ele abre. Se o mundo desaba, Ele reconstrói. Se é impossível, Ele pode. Sexto, Deus te convidou para algo? A melhor resposta é sim. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Se Deus está te chamando para alguma coisa, eu não sei o que Ele tem falado ao seu coração, eu não sei o que Ele tem ministrado, mas se Deus tem te convidado a se juntar a Ele em alguma obra, se Deus tem te convidado a entregar a sua vida a Ele, se Deus tem te convidado a retomar algum caminho, algum projeto, a caminhada com Cristo, a melhor resposta que você pode dar a Ele nessa noite é sim, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Se hoje a gente fala que Maria é uma mulher bem-aventurada, o texto mostra que ela é bem-aventurada porque creu. Creia no que Deus está te colocando. Creia para aquilo que Ele está te chamando. E sétimo e último ponto que eu queria fixar com você nessa noite. Mais bem-aventurado é quem tem Cristo no coração. Jesus fala que quem crê nele e faz a sua vontade pertence à sua família. O privilégio de estar à mesa com Jesus não ficou restrito a Maria. Ela teve aquela experiência de, 30 anos sentando todos os dias, ouvindo o que o mestre falava para ela, mas o convite é extensivo a todos nós. Ela pode ter amamentado o Salvador, mas mais bem-aventurado ainda é quem ouve a palavra de Deus e aguarda.